Inscreva-se no canal História e Casos para mais histórias reais e emocionantes como essa. Ative o sininho e deixe seu like para não perder nenhuma novidade. Agora, prepare-se para uma história que vai mexer com seu coração. A herança do silêncio, a verdade escondida na família de Marta. Marta sempre achou que sua família era como qualquer outra, cheia de altos e baixos, segredos discretos e silêncios convenientes. Moradora de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, cresceu numa casa simples mas acolhedora, ao lado dos pais, Dona Estela e seu Oswaldo, e do irmão mais novo, Daniel. Durante a infância, Marta sentia que havia algo estranho no ar. Não eram brigas ou agressões, mas um tipo de silêncio que pairava em certos momentos. Como quando perguntava sobre a juventude da mãe, e ela respondia com um sorriso contido, mudando rapidamente de assunto. Ou quando o pai ficava sério ao olhar um porta-retratos antigo, onde a imagem de uma mulher desaparecida do álbum deixava um espaço vazio. Na escola, Marta era uma menina observadora, reservada, mas extremamente inteligente. Tinha uma curiosidade natural e um senso de justiça aguçado. Aos 15 anos, começou a escrever diários, registrando o que via, sentia e suspeitava. Com o tempo, suas anotações foram se tornando mais densas, especialmente quando completou 18 anos. Foi nessa época que descobriu, por acaso, um envelope escondido no fundo do armário da mãe durante uma faxina. Dentro havia uma carta antiga e um testamento rasgado. A caligrafia era feminina, intensa, desesperada. A assinatura no final: Beatriz. Marta nunca ouvira falar de nenhuma Beatriz na família, mas algo naquela carta mexeu profundamente com ela. Não contou a ninguém, copiou o conteúdo em seu diário e começou a investigar discretamente. A carta dizia: se algo acontecer comigo, por favor, digam a verdade à minha filha. Ela merece saber. Escondê-la foi o preço que paguei por amar demais. Na semana seguinte, Marta fingiu que ia visitar uma amiga, mas foi até o cartório da cidade vizinha. Pesquisou arquivos antigos, registros de nascimento, óbitos, mudanças de tutela. Foi ali que encontrou um nome que a arrepiou da cabeça aos pés: Beatriz Sampaio de Andrade, mãe solteira, falecida em 1992, causa suicídio. O ano de falecimento coincidia com o ano em que Marta havia sido adotada, embora isso nunca tivesse sido contado a ela. E de repente tudo fez sentido. Os silêncios, os olhares pesados, o distanciamento emocional em momentos delicados. Marta não confrontou os pais imediatamente. Voltou para casa e continuou sua investigação por semanas. Descobriu que Beatriz era prima de Dona Estela, jovem, independente, vivia sozinha na capital. Engravidou de um relacionamento mal resolvido e foi pressionada pela família a dar um fim na criança. Mas ela recusou. Queria criar a filha sozinha. Porém, após o nascimento, Beatriz teve um colapso emocional. Sem apoio, sem rede de proteção, acabou tirando a própria vida. Na época, Estela e Oswaldo se ofereceram para adotar a criança. E a criança era Marta. A revelação caiu como um terremoto sobre a mente de Marta. Por um lado, sentia-se traída, enganada. Por outro, entendia que talvez seus pais adotivos tivessem agido por amor, mesmo no silêncio. Quando finalmente decidiu confrontá-los, esperava negação ou fúria. Mas o que viu foram lágrimas. Dona Estela caiu em prantos, pedindo perdão. Disse que queria contar muitas vezes, mas teve medo de que Marta se afastasse ou a rejeitasse. Seu Oswaldo, homem de poucas palavras, disse apenas: a gente nunca quis mentir. Só quis proteger você, do mundo, da dor. Mas talvez a gente tenha errado no jeito. Naquela noite,
Marta chorou sozinha no quarto por horas. Pensava em Beatriz, uma mulher que ela nunca conheceu, mas cujo sangue corria em suas veias. Pensava na solidão que matou sua mãe biológica e pensava em como poderia reescrever essa história sem deixar que a dor definisse quem ela era. Decidiu que precisava saber mais. Marcou uma visita ao local onde Beatriz morava. Lá, conheceu uma vizinha idosa que ainda lembrava dela, Dona Conceição. Ela contou que Beatriz era doce, inteligente, mas muito triste nos últimos meses. Contou também que Beatriz deixava bilhetes de poemas colados na geladeira, como forma de desabafar com o mundo. Marta pediu para ver o apartamento. Dona Conceição ainda guardava a chave. Lá dentro, apesar de estar desocupado há anos, ainda havia móveis antigos, poeira e memórias. E, surpreendentemente, dentro de uma caixinha de madeira escondida atrás de um painel, Marta encontrou mais cartas. Eram quase 20, todas endereçadas a uma filha do futuro. Era como se Beatriz soubesse que um dia Marta as encontraria. E ao ler aquelas palavras, Marta sentiu, pela primeira vez, a presença real da mãe biológica. As cartas falavam de sonhos, medos, conselhos sobre a vida, sobre amor, sobre liberdade. Voltou para casa com um novo propósito. Sentou-se com Estela e Osvaldo. Mostrou as cartas e disse: "Agora eu sei quem eu sou. E por isso amo ainda mais o que vocês fizeram por mim." A família, que por anos viveu com medo da verdade, passou a viver com a leveza da sinceridade. Marta decidiu estudar psicologia. Queria entender a dor das pessoas, seus traumas, e ajudar outras a não viverem presas no silêncio como sua mãe biológica. Aos 28 anos, publicou um livro com as cartas de Beatriz. Chamou-se Cartas para Quem Eu Nunca Conheci. O livro virou um fenômeno literário, sendo lido em escolas, universidades e rodas de conversa. Histórias de adoção, dor e reconstrução começaram a chegar de todos os cantos do país. Marta foi convidada para palestras, programas de televisão, eventos sobre saúde mental e maternidade. Mas nunca se deslumbrava. Sempre dizia: "Essa não é uma história sobre mim. É sobre todas as vozes silenciadas que merecem ser ouvidas." Seu irmão Daniel, que também sabia da verdade, virou ilustrador e criou as imagens que acompanharam a primeira edição do livro. E Dona Estela, já idosa, lia as cartas de Beatriz com lágrimas, como se tentasse conversar com a prima que não via há décadas. O que começou como um segredo sombrio, terminou como um legado de amor, cura e reconexão. Marta transformou a dor em algo luminoso. E a história que por tanto tempo foi calada, ganhou vida. Hoje, ela ainda mora na mesma cidade, agora casada, com uma filha que leva o nome de Beatriz. E toda noite, antes de dormir, lê um trecho das cartas, ensinando a filha que a verdade, por mais dura que seja, é sempre o caminho mais bonito. Porque famílias não são feitas apenas de sangue, mas de coragem, de escolhas e de amor. Gostou dessa história? Então se inscreva agora no canal História e Casos e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu like, comente o que achou e ative o sininho para receber sempre novas histórias incríveis como essa. Até a próxima!